Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura da semana no canal. Eu estive aí um pouquinho afastada, né? Quem segue aí o canal sabe disso. Eu estive acompanhando a minha avó de 105 anos no hospital, mas graças a Deus ela já está em casa, já está tudo bem. Mas eu precisei me dedicar, né, a ela, revezando lá com meu pai e meus irmãos também na internação. Então, foi um período que exigiu bastante da gente, mas tá tudo bem. Agora tá tudo bem, graças a Deus. Então, hoje, quem acompanha o canal, e se você não acompanha, é um convite, né, para você observar, ver se o canal tem a ver com você, assistir alguns vídeos e, se você gostar, participar do nosso grupo aqui e deixar também seu like, deixar seus comentários, enfim. Eu espero oferecer um bom conteúdo consciencial, de autoconhecimento, terapêutico, que possa te ajudar na tua jornada de vida, né? A leitura de hoje é o seguinte, o tema, né, para essa semana. Se a sua vida fosse um livro, que história esse livro contaria? Legal, né? Então, vamos lá. Eu adorei esse tema, minha cabeça é criativa e eu acho que eu vou pegando coisas também, nem sei de onde, eu tenho uma lista enorme com temas, e aí chegou na vez desse que eu tô adorando a história. Então, vamos lá. Opção número 1. Opção, número 2. E a opção número 3. Qual dessas chamou mais a sua atenção? 1, 2 ou 3? Eu vou fazer montinhos, eu tô com vários oráculos aqui. E eu vou fazer montinhos e eu vou ajudar você a escolher, se você não se identificou com nenhuma pedrinha, através dos signos. Então, aqui nessas cartinhas eu tenho os signos. Deixa eu ver, meu Deus, eu fiz uma bagunça aqui. Tá certo? 4, 3. Opa! Acho que tem uma que tá com mais aqui. Aqui. Então, essa vem pra cá. Pronto. Eu vou mostrar para vocês os signos, né? Você não precisa necessariamente encaixar, né, a sua opção nos signos que vão aparecer aqui, mas de preferência que você sintonize com a leitura. E de repente o signo bate ou não, mas escuta a leitura se você sentiu que aquela é para você, tá? Então, para as pessoas de Sagitário, Leão, Câncer e Peixes. Opção número 1. Opção número 2. Touro, Escorpião, Capricórnio e Gêmeos. Vamos lá. Depois eu arrumo direitinho na hora de fazer a leitura. Para quem escolheu a opção número 3, Virgem, Aquário, Áries e Libra. Então, vamos lá. Eu vou fazer os montinhos e vou deixar aí, como sempre deixo, a minutagem. Então, você vai poder escolher o seu montinho e ir direto, você dá uma olhada aí na... Nossa, que tá pulando aqui, as cartas estão pulando. Você dá uma olhada na descrição do vídeo, que vai ter a minutagem. Eu sempre deixo aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá.
que será, qual será a história da sua vida? Se sua vida contasse uma história, fosse um livro, que história seria essa? Vamos ver? Vamos ver. Aqui saíram duas, mas a gente aceita. Vamos lá. Lembrando que eu sempre embaralho, gente, antes de começar as leituras, eu sempre embaralho. E aí aqui eu só dou uma mexidinha nas cartas, né, para não parecer que eu tô fazendo algum truque aqui, né? Tô tirando a carta que eu já sei. Aliás, isso não teria nenhuma motivação, né, para fazer isso, mas enfim. Né? Sempre pode ter alguém que desconfia, né? Porque as cartas são tão explícitas, elas demonstram tanto o que a gente precisa ouvir e saber, né? Esse deck aqui vai ficar como um mistério, um conselho final que eu vou tirar depois. Depois que eu fizer a tiragem, aí eu sorteio a cartinha. Então, eu vou chegar para cá, a opção número 3. Vamos botar aqui. A opção número 2. E vamos lá para você que escolheu a opção número 1. Então, retomando aqui os signos. Peixes. Tem alguma coisa aqui, tem uma pedrinha aqui. Peixes, Câncer, Sagitário e Leão. Vamos lá. Vamos chegar mais para cá. Aqui para caber todo mundo aqui na câmera. Qual seria a história do seu livro de vida? Nossa, olha, a sua história seria uma história de realeza. A gente tem 2 reis aqui. Temos aqui uma imperatriz. Uma história de uma pessoa nobre. E que talvez nem se veja assim, nem perceba o próprio poder. É possível que a vida tenha trazido... Gente, peraí, eu vou ter que tirar. Porque eu troquei a toalha e aí tem uma pedrinha aqui, ó. Uma vassourinha de bruxa atrapalhando aqui minhas cartas. Pronto. De repente, né, você que escolheu essa opção pode ter passado por momentos aí muito dolorosos, muito difíceis, de muita restrição, muita escassez, sabe? Muita falta de tudo, falta de recursos, falta de perspectivas, falta de alegria de viver. Aquilo é como se... esse jogo traz muito a ideia assim, de que a sua vida ela vem num crescendo. Começou lá embaixo, mas aos poucos, se você olhar para trás, você vai ver o quanto você cresceu, o quanto a sua vida hoje é melhor do que era. E tem muito mais para vir, tem muito mais, sabe, para chegar para você. Mas, com certeza, o que te trouxe até aqui e tudo que aconteceu na tua vida foi formatando o teu caráter. Então, possivelmente, você conviveu com pessoas de péssimo caráter, pessoas de índole, né, bastante negativa, especialmente nas questões materiais,
Observando esses exemplos, você observava: eu não faço parte desse grupo, eu não faço parte dessa história. Esses preceitos de vida não são os meus. Então aqui tem uma força interior muito grande, no sentido de que você foi ganhando personalidade, você foi ganhando a sua coroa a partir de um movimento de observação daquilo que não te interessava mais. E possivelmente você deixou para trás aí alguma história, alguma experiência, a família, algum grupo, algum parceiro, parceira, mas tem aqui um movimento de realmente, sabe, encontrar a sua verdade e não se permitir mais contaminar, sabe? É isso que eu sinto, assim. Se impregnar de uma energia violenta. Aqui é uma história de vida que pode ser uma pessoa que veio até do mundo corporativo, que conviveu com aqueles abutres, sabe? Aquelas pessoas assim que passam rasteira, não tem ética nenhuma, que sabe, tudo que vale é o dinheiro, tudo que vale é o status, é a aparência, é a posição, que todo dia saem de casa com o objetivo de, não de viver aquele dia, mas de ganhar em cima dos outros, de lucrar, sabe? E meio que isso foi minando a sua energia. E aqui a gente vê, depois eu falo dessa aqui, essa mudança de energia, e você tem o poder de fazer você melhor. Então aqui, talvez o meio em que você vivia e que não te agradava mais, ou que você ainda vive que não te agrada mais. A tua história de vida fala... Nossa, que lindo, gente. De uma grandeza, de um caráter, de uma capacidade de observação, de análise, sabe? Que você olha e fala: meu Deus, eu não preciso disso, eu não quero isso. Essa espada não só é a espada da verdade, é a espada da lisura, da integridade, mas é também a espada que cortou essa história da tua vida. Traição, manipulação, sabe? Tá aqui, gente. Tá aqui. Quando você ia com a tua verdade interior, com as tuas impressões, quando você compartilhava o teu conhecimento, aquilo ou era menosprezado, ou, pior, era aproveitado pelas outras pessoas para ganharem dinheiro em cima de você. O que me parece é que a tua história de vida é uma história que traz até uma certa solidão. Você foi forjado, sabe, no aço. Você foi forjado na dificuldade. Não necessariamente financeira, mas na dificuldade de se impor, de se colocar, de se enxergar. Você tem o poder de fazer você mesmo melhor. E com certeza você faz, sabe? Se em algum momento da tua vida você sentiu afinidade com determinados grupos, posturas de vida, teorias, hoje em dia você se levantou para a sua própria verdade, para aquilo que faz realmente o elenco das tuas virtudes. E isso aponta, né, para uma direção maravilhosa. Uma direção de pura prosperidade, abundância.
de você saber o que te pertence e o que não te pertence, daquilo que a tua capacidade, né? É um caminho quase que mais solitário aqui. É um caminho que você olha e fala assim, peraí, aquilo que me fazia bem no passado já não faz mais. Aqueles grupos já não alimentam mais o meu ser. Hoje eu encontro a força para viver a partir de uma conexão que pode ser, inclusive, muito mais voltado para a natureza. É um movimento muito interessante, né? Eu estava até conversando com a minha filha está fazendo um curso de, acho que de tendências, eu não sei direito, e ela estava falando, né, fazendo um estudo das tendências do ser humano nesse momento. E nós estamos, né, nós, cada vez querendo mais a nossa integração com a vida, saindo do mecanicismo, saindo do materialismo, saindo, sabe, de um consumismo exagerado ou impensado, para uma proposta de vida mais conectada com a natureza que somos nós. Então, a tua proposta de vida, o teu intelecto hoje abraça, muito provavelmente, outras teorias, outras filosofias de vida que talvez fossem impensáveis, até o vegetarianismo, né? Esse corte aqui, esse respeito. Aqui o Rei de Espadas é esse alce, eu sempre confundo alce com veado. E aí, você olha hoje, talvez, para a causa animal, para as questões ambientais de uma outra forma. Isso te traz muita força interior, muita força interior. A tua mente hoje, ela, com toda a capacidade, toda a tua oratória, a tua capacidade mesmo de convencimento, não quer convencer ninguém, quer ser. Quer ser. As tuas convicções te bastam. E nada te atrasa, nada te assusta, nada te detém, a não ser as tuas próprias verdades. Então, a história aqui, se a tua vida fosse um livro, que coisa maravilhosa. Seria uma história de profunda transformação, de alguém que experimenta os dois lados da vida, que já viveu ou vive no mundo corporativo, mas que agora tem toda uma alma que chama, sabe, que te convoca quase para uma desconstrução de estruturas que já não te servem mais. Já não te serve mais vestir aquele tipo de roupa, conviver com aquele tipo de pessoa, sabe? Seguir aquele tipo de manadinha, não te interessa. Selenita e Willow Tree, a espiral das deusas, ritos de passagem, olha isso, gente. Ritos de passagem, sonhos, suporte, apoio. Você tem tudo isso neste momento para dar um salto na sua vida, se você já não deu. Mas aqui fala, a selenita, eu não tenho nenhuma aqui na minha mesa, a selenita, ela é uma pedra que trabalha a limpeza. Ela limpa, inclusive, os outros cristais, as outras pedras. Então, se você estiver nessa mudança de energia, né? Você está se transformando. Tudo que ficou para trás, entrega para o passado. É preciso que você corte. É preciso que você tenha a consciência de que faz parte da vida.
Faz parte da vida ter vivido o que você viveu, faz parte da vida você se abrir para o que está por vir, para o novo. O conselho final. Amplie o seu foco. Como você enxerga? Olha como tudo é perfeito, gente. Como tudo é perfeito. Como você enxerga a sua jornada? Como que você entende a sua vida, a sua história de vida, e como você vê os seus próximos passos? Entende? Perceba essa divisão aqui. Se o seu foco, até agora, olha como fala todo o jogo, gente. Fala dessas polaridades. Um rei pragmático, materialista, consumista, hedonista. Pouco importa o quanto o prazer dele afeta os outros. Ele não tá nem aí, ele quer o dele. E aqui, a imperatriz, a mãe terra, a mãe, aquela que nutre, alimenta, acolhe, apoia, compartilha, gera. Dois polos. E no meio, alguém que tem uma coroa na cabeça, alguém que é nobre, alguém que tem uma conexão com as estrelas, alguém que é lúcido o suficiente, que é analítico o suficiente para não cair em movimentos, ondas, conceitos e valores que não são legais. Então, o seu foco agora se divide. Ele se amplifica e ele percebe. Olha como ele está percebendo aqui. Divididinho. Entende exatamente o que é sombra e o que é luz. O que foi bom, e está tudo certo ter vivido da forma que se viveu. Mas o que não é mais do agrado. Essa carta, ela fala de uma coisa muito importante. Dessas traições, dessas manipulações, daquilo que não, sabe, que não te agradou, não te... e que provavelmente, né, esses enganos, essas tristezas acumuladas, essas decepções que você teve, elas são a chave. Elas são a chave desse jogo. Por quê? Porque provavelmente foram elas que te fizeram acordar. E se você não valorizar, se você ficar só na tristeza, deixa eu ver qual é esse deck aqui para ler para vocês. Se você ficar só na tristeza, só na mágoa, sabe? Por que aconteceu, por que fizeram, por que me traíram, você não vai tirar proveito, não vai ter mudança. Não me parece que você seja uma pessoa vitimista. E o vitimismo não cabe nem aqui, nem em lugar nenhum. O vitimismo acaba sendo uma desculpa para o não crescimento. E aqui, a gente tem o Rei de Espadas. É cortar, compreender, através de uma mente lúcida, brilhante que você tem, toda essa capacidade
de analisar, de juntar, de fazer links e de ter essas percepções. Falar, meu Deus, cada um deu o que tinha, eu fiz o que eu pude. Acabou. Foi uma experiência, foi uma vivência e eu agora me coloco na vida de uma outra forma. Há uma mudança gigantesca, gente, sabe? Gigantesca. Vamos lá. Essa carta aparece quando você precisa colocar mais atenção à energia que você está dando, né? E para o ambiente energético à sua volta. Se você concentrar, se você se concentrar, você pode se tornar alerta para as pessoas que estão drenando as suas energias. É tão perfeito, né, gente? Essas são aquelas pessoas que deixam você se sentindo cansado e deprimido. Mantenha a guarda contra aqueles que podem trazer você para baixo ou que são ciumentos das suas conquistas. Escolhendo ao invés de passar tempo com as pessoas, passar tempo com as pessoas que fazem você se sentir bom sobre si mesmo e quem eleva o seu espírito. Sinta a mudança de energia. Se você se encontra em situações negativas, e isso às vezes pode ser inevitável, aprenda a transmutar a energia. Qualquer pensamento, né, negativo, direcionado ao que pode machucar você, pode ser transformado em uma troca que não vai machucar ninguém. Você tem a escolha, você pode criar os piores sentimentos ou pode transmutar a energia. Repita, tem uma outra parte, mas eu não vou ler. Repita o seguinte mantra: o mundo interno reflete o mundo externo quando eu estou em paz. O meu mundo está em paz. O mundo interno reflete o mundo externo quando eu estou em paz. O meu mundo está em paz. Fique em paz. Fique na paz. Olhe, perceba, analise. Não se prenda ao que te fizeram, ao que você fez. Não. Há um processo maravilhoso de mudança, de conexão com o teu eu superior, de conexão com a própria natureza, com a tua natureza humana e com a natureza do todo, de tudo que há, tá bom? Um grande beijo, excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos lá, para quem escolheu a opção, número 2, que já saiu rolando aqui. Septarian. Bom, eu vou colocar aqui novamente os signos. Então, Gêmeos, Escorpião, Capricórnio e Touro. Vamos lá. Se sua vida fosse um livro, que livro seria esse? Ai, que lindo, hein? Aqui foram aquelas duas que eu tirei, né? Então, a tua história é uma história de renascimento, de superação. Aqui parece, a impressão que se
tem é que talvez você tenha vivido sob pressão por muito tempo. Tem eu li aqui, servidão, perda do poder ou controle. Olha a carta da temperança, como traz esse olhar para baixo. Então, no aspecto negativo, a tua história de vida foi muito marcada, talvez, por abusos, por violência, abusos verbais e até físicos. Mas, para mim, essa temperança desse deck com asas me lembra uma fênix, um renascimento, que não foi sem dor, não é sem dor. Ainda tem muita coisa dentro de você que te marca, né? Tem muita coisa aí que te aprisiona, que te coloca para baixo. Me vem muita ideia aqui, né? Não só por essa carta, mas esse olhar baixo, ele olhando para baixo, ela olhando para baixo, uma postura de aceitação excessiva e de até problemas de vista, mas uma coisa assim de aceitação excessiva, sabe? De você ter perdido a energia para lutar, para viver, de saber até o que você quer. Possivelmente até tendo dificuldade de entender essa leitura para você. Porque talvez você tenha dificuldade de analisar até os relacionamentos tóxicos que você teve. Até os abusos que você sofreu. Eu, como terapeuta, eu já atendi muitas pessoas que chegavam contando histórias escabrosas e não tinham ideia do quanto aquilo era horrível, tóxico e doentio. O ser humano, ele se adapta à realidade muito facilmente. É aquele mundinho que a criança cresce, aquilo é a realidade. E por isso os seres humanos são tão facilmente escravizados. Por isso eles são facilmente dominados por tiranos. A gente acha que tirano só tinha na época antiga, né? A gente sabe que não. Os tiranos modernos estão aí, vento em popa. Então, a tirania, quando ela começa numa tenra idade, aquilo é a realidade para aquela criança. E depois, com muito tratamento terapêutico, com muito amor, com muito apoio, com muita paciência, essa pessoa vai encontrando a cura. Então, pessoa querida, eu acho que talvez você esteja nesse processo. Talvez você esteja encontrando uma pessoa na sua vida, ou pessoas, ou dentro de você, reconstruindo seu amor próprio. E encontrando seu caminho. Esse livro aqui conta um drama. Conta uma história que, assim, dói meu coração. Olha aqui. Nossa, gente, eu tô arrepiada aqui. Não vai dar pra ver. Um abraço espiritual. É do que você tá precisando. E é o que você tá merecendo. Sempre tá certo, é ok, faz bem você pedir por orientação quando o caminho não está claro.
Então, essa história aqui tá no caminho, sabe? A gente abriu um livro aqui pela metade, não chegou, né? Não chegou ainda num ápice, não. É uma história que a gente pegou bem na hora que a pessoa tá, deu um respiro, tá recomeçando, tá buscando, sabe? Não sabe muito bem ainda para onde vai. Peça ajuda. Peça ajuda. Entre em conexão com qualquer um? Não. Com pessoas que criam pontes no seu coração. Pessoa querida, levanta essa cabeça. Não se permita destruir pelo que te fizeram, por aquilo que parece injusto, né? Que parece despropositado na sua vida. Aqui é um movimento para que você abra as suas asas. Levante essa cabeça, renasça, cure-se, cure a sua vida de dentro para fora. Entende? Aqui é um movimento de amadurecimento do teu ser, em que você reconhece tudo que você passou. Mas eu não vejo aqui um sentimento de raiva ou de mágoa em relação a um possível agressor ou agressora, uma pessoa narcisista, né, que você tenha convivido, sociopata, psicopata, sei lá. Não, eu não vejo isso. O que eu vejo aqui, na verdade, é você se culpando, é você buscando essa cura, esse processamento, sabe? Através do autoconhecimento. Você não consegue, né? Nem revidar, nem acusar, nem brigar. Tem uma doçura, mas é uma doçura que só as pessoas nobres reconhecem. As pessoas nobres, elas olham o outro com nobreza. As pessoas pouco nobres se aproveitam das virtudes do outro. Então, as pessoas pouco nobres, quando encontram uma pessoa de boa índole, elas sugam, elas se aproveitam, elas extraem como sanguessugas. Elas destroem, eliminam. E as pessoas, os mansos que herdarão a terra, eles se perdem, né, nesse movimento de maldade. Então, a tua cura aqui, ela começa dentro da angelitude que reside em você. Você sabe da sua evolução espiritual, mas talvez não consiga trazer, sabe, para o plano terreno, uma postura mais firme, uma postura mais decidida, ou aqui não, limite. Talvez você não consiga colocar ainda esses limites. Mas é um movimento importante. Muito ao contrário, você busca corrigir em você. Você entende os processos reencarnatórios. Você entende o que te levou até aqui. Você perdoa, você compreende a pouca evolução dos outros. E você se trabalha. Que pessoa linda! Meu Deus! Que pessoa linda você é, não é?
Você só não pode fazer mal a si mesmo, a si mesma. Sai perfume. A tua expressão para o mundo é perfumada. Olha essas flores aqui. Parece uma cerejeira, né? As cerejeiras ficam lindas assim. Olha isso aqui. Flores na garganta. Você fala de cura. Você cura até quem te agrediu. Você abençoa até quem te fez mal. Só não pode cair na autocondenação, na culpa, no remorso, de jeito nenhum. Mas com certeza, você busca amenizar, harmonizar, trazer para a situação aquilo que é de cada um, mas ao mesmo tempo entendendo que o que é do outro e o teu processo pessoal, sim, vai te conduzir a um crescimento maior. Mas há esse movimento, sabe? De não saber para onde vai, de não saber direito o que fazer. Então, pode ser que você esteja saindo, né, de uma situação bem dolorosa, bem dramática, ou está pensando em sair, ou a vida resolveu para você e você está assim, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Estomalita e a samambaia. Olhe para as suas origens. Strip back. Eu não sei o que é isso. Simplifique. Essa espiral fala do nosso processo evolutivo. A vida se dá em movimentos espiralados. Vocês já ouviram falar que os céus, né? Agora, a dinâmica celeste, planetária, dos planetas à nossa volta se assemelham muito à época da Revolução Francesa? Pois é. A humanidade passa por uma experiência. Os ciclos se sucedem e ela passa de novo, só que numa oitava superior evolutiva. E nesse movimento vamos olhando para o passado e aprendendo, ou não. Mas a evolução, ela sempre vai acontecer. Queiramos ou não, estejamos dispostos ou não, estejamos integrados ou não ao movimento evolutivo. A vida evolui e nós estamos inseridos visceralmente nesse processo de vida. A caixa. Nós temos aqui muitos movimentos que podem ser karmáticos, mas a temperança vem após a morte. Então, esse processo finalizou ou está finalizando. Então, aqui há esse movimento de autoconhecimento, mas nunca, jamais de autoacusação. É um aprendizado para a tua alma adquirir autoconfiança, direção, você escolher, não permitir que as pessoas escolham. Talvez vivendo na mão de pessoas muito dominadoras e tirânicas, né? Os países que são dominados por ditadores, os povos não têm mais força para lutar. Não tem. Eles já são servis. Os tiranos dominam e o povo aceita. Assim como o ser humano, dentro de uma família, dentro de um grupo, de um casamento, de um relacionamento. Então, esse movimento dentro da tua alma de não estar atenta às conexões que você faz, que te levam novamente nessa espiral a viver relacionamentos abusivos, tirânicos e tóxicos, precisa de um olhar teu.
você pode estar vivendo padrões de relacionamentos e situações que vêm lá do passado, da reencarnação, mas nem tudo é karma. Nessa espiral da vida, as situações vêm. Será que agora a pessoa aprendeu? Será que agora ela vai erguer essa cabeça e não vai permitir abusos? Será que agora ela vai escolher melhor as companhias, os lugares, as situações? Não perca o seu poder. E aqui o conselho final. Deixe ir o controle. Mas aqui, olha, gente, uma pomba branca, a paz, a luz, ela se libertou da gaiola, ela se libertou do controle. Que coisa linda, que coisa linda. Seria, olha a tua vida, é um livro maravilhoso. Erga essa cabeça, liberte-se. Um grande beijo, uma excelente semana. Fica com Deus e até a próxima. Não reparem em barulho, gente. Não tem jeito aqui. É obra. Estou cercada de obras, então não tem jeito, tá? Não sei como é que tá saindo aí no vídeo. Você que escolheu a opção número 3. Vamos lá. Quais são os signos? Virgem. Eu boto aqui de perto porque eu que não estou enxergando, gente. Aquário, Áries e Libra. Lembrando que isso não é necessariamente o seu signo. Pode ser ascendente, pode ser lua, pode não ser nenhum deles. Mas se você se afinizou com essa opção, essa é a sua opção, tá bom? Olha isso. Olha que livro lindo. É exato, meu Deus. É muito perfeito. É muito perfeito. Que incrível. Que incrível. Vamos lá. Pessoa querida, acorda. Bora, bora, chega. Aqui é a história do patinho feio que virou o cisne. É a história da pessoa que lá na escola parecia, sabe, aquela pessoa que não ia dar em nada, que não ia conseguir nada. E de repente, na calada da noite, será que é um mineirinho, uma mineirinha que come quieto e que quando vê, uau, brilha, brilha, brilho é uma história de luz, de brilho. Olha essa rainha maravilhosa, linda, poderosa. Então, aqui fala de um movimento que não é também, não é ou não foi imediato, não é ou não foi fácil e também exige o seu esforço. Se ele ainda não aconteceu, é porque você precisa colocar as suas forças em ação. Você precisa entender que nada te define. Para mim, esse 6 de copas aqui, ele tá falando assim, que você aceitou rótulos. Hoje em dia, gente, eu tenho um ranço disso. Todo mundo é rotulado. Eu odeio rótulo. Qualquer que seja, qualquer, sabe, qualquer um. É etiqueta. Sabe o que a gente faz com etiqueta? A gente rasga porque não serve pra nada. Ninguém liga pra etiqueta. Eu não ligo. Muita gente
Não liga. Então, quando nós nos prendemos a um rótulo, nós nos assumimos daquele jeito. Ah, porque você é X, então pronto, o resto da vida eu serei X. Ou, minhas experiências me levam a crer que eu sou Y. Desfaça. Há aqui uma acomodação a padrões e rótulos que desmerecem a sua capacidade. Mas você precisa fazer o esforço de se assumir, de ser quem você é, sem rótulo. Hoje você é uma coisa, amanhã você é outra, depois é outra, depois é outra. E é assim a vida. E é assim que crescemos e evoluímos. Então, nem rótulos que te limitem, nem rótulos que te colocam num patamar de conforto excessivo. Se você ficar numa postura de venha a mim o mundo, façam as minhas vontades, tragam nas minhas mãos as oportunidades, elas vão passar, elas vão para outras mãos, mais atentas, mais ativas, mais empenhadas. Então, esse jogo te chama para um empenho, uma mudança. E não é uma mudancinha pequena, é uma mudança definitiva em relação ao uso das tuas energias. E o que parece é que você está usando muito pouco as suas energias, se valendo desses rótulos, se valendo dessas convicções, dessas crenças, desses sentimentos a seu próprio respeito. Então, perceba o que te faz procrastinar, o que faz você ficar ali, sabe? Não, mas a vida não é boa para mim, mas ninguém me ajuda. Olha, aqui é mão na massa. É você com você, é você na vida. Sem arrumar desculpas, sem arrumar culpados, sem arrumar atalhos, subterfúgios. E aí, isso aqui, gente, é uma história, deixa eu ver, uma história aqui. Eu acabei de ler, quando eu estava lá, né, cuidando da minha avó no hospital, eu, né, ficava lendo o tempo todo. E aí eu botei lá no meu Kindle o Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Então tinha, né, o tio do personagem principal que descobre lá o manuscrito e resolve empreender aquela viagem para descobrir o centro da Terra. E tinha o sobrinho que estava noivo, que tinha toda uma vida organizadinha, que não estava afim daquilo ali, mas meio que era carregado pelo tio. Ele não queria nada daquilo. Só que no meio daquela história, e ele era interessado também, acho que era biólogo, né? Ou geólogo, acho que geólogo. E ele estava interessado também naquela proposta, mas ele achava muita loucura. E ele ficou meio fazendo corpo mole, ele ficava doente, ele, sabe, fazia drama, até que ele olhou e falou, meu Deus, que coisa incrível é essa experiência que nós estamos vivendo. E ele tomou vida, ele reacendeu, ele começou a participar do processo. E é isso que acontece aqui na tua história de vida. O teu livro é assim. Você sai lá daquele patinho feio que tá lá, só na manha, reclamando, e vira sabe, um brilho, uma chama, uma luz. Mas não é sem esforço. É você com sucesso e chamando muita atenção. Mas não por vias tortas. Não por truques, sabe? Não. Aqui tem uma força que nasce com o tempo, com o trabalho, com o esforço.
Hoje em dia tem-se a ideia de que você vai fazer sucesso com um vídeo na internet. Ah, não, eu não tenho sucesso, eu vou lá, compro o seguidor. Tá, e daí? Eles não vão consumir seu conteúdo. Sabe? Ah, porque parece para todo mundo que eu tenho um monte de seguidor. Tá, isso é atalho. Isso não é verdade interior. Isso não é força. Isso não é essa escada que te leva para o alto, que te leva para esse sucesso, que te faz capaz de anunciar o teu valor, a tua luz. Qualquer rótulo que te colocaram, ou que você se colocou, qualquer experiência, sabe, que te colocou para baixo e que pode servir como justificativa para você criar subterfúgios, elas são armadilhas. Porque você tem uma capacidade muito maior do que isso. Mas enquanto você fica na armadilha, sabe? Esse pajem de paus, ele é assim, né? Ela tá só aqui, cheio de graça, olhando o caminho, achando que é fácil, que as coisas vêm. Essa estrutura não te favorece, não te beneficia. O que te favorece? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, aqui também, mas tá aqui. A coragem chega quando você supera o medo. Você se arrisca. E olha o que tem aqui. Um explorador, gente. Um viajante. Alguém que tem coragem de superar os próprios medos. Depois da vida, depois dessa vida, depois desse movimento que você ficou ali, sabe, atravancado, parado, ou criando, sabe, criando desculpas, criando tropeços, empecilhos, dificuldades. Os códigos da rainha, ouro e maçã, reescrevendo a sua história, curando a distorção. Olha isso, gente. A Nandalita, esse eu não sei, e Lemon Balm, deve ser essa plantinha. Integrando energias, despertando, fazendo a transição. E, nossa, gente, me parece tanto as montanhas, né, do livro, e quando eles estão com uma balsa lá no mar que se forma lá dentro, no centro da Terra. Eu recomendo, gente, eu adorei essa leitura. Enfim, tem esse movimento de coragem, que é a rainha mais macho man que a rainha de paus. É ela. Ela tem uma força, ela tem uma autoconfiança, uma vibração, sabe? Um amor por si, um amor pela própria jornada. Ela não... A rainha de paus no positivo, ela fala de um otimismo que não é comprado, não é negociado, não é maquiado, não, é luz. É luz. É processo, é empenho, é esforço, é mérito, é trabalho. Então, essa coragem vem disso. Porque a pessoa que, se você ficar aqui, nessa historieta limitante, ou plantando sementes erradas em terrenos errados, você não vai ter confiança em você. Você vai ter confiança na estratégia. Você vai ter confiança, sabe, ali na treta, no jeitinho. E não, aqui é confiança, porque você cresceu estruturando, construindo, plantando algo poderoso, precioso, duradouro, como o ouro.
Ouro. Ouro. O ouro, ele é precioso e não se compara a uma liga de metais. Então, esse jogo, ele é também um alerta. Não use o que é falso, o que é ouro de tolo. Não use subterfúgios, não plante em terrenos errôneos, inseguros, sabe? Que parecem atraentes num primeiro momento. Não caia em conversas, sabe? Não. Conselho final. Você é mais poderoso, poderosa do que você sabe. Olha o ouro aqui de novo, gente. Olha o ouro de novo. Novamente a figura feminina, que não fala só das mulheres, mas fala dessa porção receptiva, intuitiva, sabe, criadora, generosa, sutil da mulher. E sim, dos homens também. Então aqui te chama para essa autoconfiança, para essa coragem de superar seus medos e se atirar no fluxo da vida com muito trabalho, com muito esforço, com muita paciência. Não queira, sabe, virar sucesso de um dia para o outro. Ele vai vir, se você seguir o caminho certo. O caminho da construção, em sintonia com os ciclos da vida e da natureza. Se você respeitar esses ciclos dentro de você, se você respeitar a vida com toda a sua integridade, com toda a sua verdade, com todo o seu esforço, se atirar na vida, ninguém te segura. Esse livro é uma história de superação e sucesso, livro de coach. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.